Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Quem está assistindo essa entrevista depois da terça-feira, hoje nós vamos falar de mudanças de vida causadas pelo esporte. E olha que não é qualquer esporte, não é qualquer mudança. Vamos passar por mudanças de vida profissional, mudanças de vida pessoal. E tem muita coisa boa aqui pra gente falar de superação. Bom, meu convidado já está na área, então enquanto todo mundo vai entrando, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre esse convidado e já coloco ele aqui ao vivo pra gente começar o bate-papo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, esse é o entrevistado indicado por entrevistado. Então, Samir foi aqui, né, teve uma participação especial na entrevista de Henrique Melo. E aí ele já foi indicado por todos para entrar aqui nesse bate-papo, tá? Então vamos lá. Entrei para ver o Ironman. É aqui mesmo, viu, José? Pode ficar aqui, que suas perguntas estão anotadas aqui, hein? Com participação do pessoal de casa. Nilo, um beijo. Então vamos lá, gente. Meu convidado hoje é Samir Rosolém. Depois, Samir, você me corrige se eu falei corretamente, que eu esqueci de fazer esse pequeno check. Samir é nascido em Botucatu, tem 39 anos e é casado com a Carlinha. Formou em publicidade na SPM. Trabalhou por muitos anos na Kimberly-Clark, nas áreas de vendas, novos canais, planejamento de vendas, eficiência comercial, entre outras. E vamos aos dados do esporte. Ele já correu 5 maratonas. Fez 6 vezes o 70.3, que é o meio Ironman, sendo que um deles foi um mundial. E ele mora no Chile há 7 anos. E aí mais coisas, ele vai entrar aqui para comentar um pouco com a gente, porque o bate-papo tá cheio de perguntas aqui. Então deixa eu já convidá-lo pra gente começar com uma curiosidade para vocês, que eu tô com 3 páginas de perguntas aqui. Então vamos ter que fazer uma administração para essa live não durar 3 horas. Atenção, cadê o Samir? Olá, que tal? Tudo bem? Tudo, e você? Você quer falar em Tudo espanhol, jóia. em inglês, em português? Eu vou falar os 3 mal, então você escolhe. O que você prefere escutar? Um mal português, um mal espanhol ou um mal inglês? Você tá igual o Melo, entendeu? Que começa a live nessa estratégia de falar que não é bom em nada. Claro, a gente baixa a expectativa, né, de todo mundo. A partir daqui a gente só tende a melhorar. Não, afinal, né, Samir? Quem nunca correu 5 maratonas, quem nunca fez 6, 70, 30, eu acho que é bobeira, né? Acho que dá para fazer, não é bobeira, mas dá para fazer. Eu sou a prova de que dá para fazer. Não é. Por isso que eu quis deixar claro aquela sua barriguinha, entendeu? Que eu até estreiei É. agora uma divulgação com muitas fotos do convidado para ficar clara a história para quem não conhece. Você Samir, foi... fala, pode falar. Não, falei que você foi bastante generosa no barriguinha. Não, a gente tem que... Eu quis trazer a prova, trago o comentário, entendeu? Mas foi bom, porque muita gente reagiu não acreditando que isso era verdade, hein? Então fica a dica. É isso aí. Bom, primeiramente, muito bem-vindo a essa entrevista. Quero super te agradecer pelo seu tempo, porque tem muita história boa pra gente falar aqui hoje. E para quem está chegando agora, só para eu já explicar, os comentários estão desativados. Primeiro, para vocês conseguirem enxergar a cara do meu convidado, não ficar com várias perguntas na cara dele. Segundo, para a gente conseguir se concentrar no bate-papo. E terceiro, para ninguém vir com stand-up, né? Porque a gente sabe que tem muitos queridos aqui de Samir que vão querer fazer perguntas. Haverá um espaço no final, então no final a gente abre aqui para as perguntas. Mas quem quiser trazer perguntas, comentários, é só escrever aqui nos comentários que eu consigo ler e aí eu vou passando para o Samir aqui, tá bom? E Samir, foi um desafio, tá? Porque eu cheguei em 16 perguntas, depois vieram mais 6 do pessoal de casa. Então, assim, vamos ver o que vai ser possível aqui hoje. Vamos lá. Então vamos lá. Para quem está conhecendo o Samir agora, como você se define? Puxa, eu tinha uma definição boa um tempo atrás, que eu me definia como um velho num corpo de jovem. Mas agora eu não sou jovem mais, então acho que eu só sou um velho. Porque eu amo rotina, eu sou extremamente regrado com muita coisa, eu gosto de fazer sempre a mesma coisa todos os dias, e repetir, e constância. Então, eu gosto, e as pessoas sempre falam, você parece um velho no corpo de um jovem, porque eu durmo cedo, acordo cedo, então agora o jovem só não tá rolando mais, então eu só sou um velho. Mas ó,
Eu já ouvi uma definição sua numa entrevista falando que você é um conjunto de ex. Confere isso? Confere. Eu sou ex-gordo, ex-sedentário, sou ex-mercado corporativo, essa é uma boa também. Eu sou um monte de ex. E acho Eu que acho esse é bom. bom isso. Eu achei bem marqueteira. Essa é bom que Ah, todo mundo guarda, né? Essa é uma boa. é. Muito bom. E Samir, ó, quem te vê atleta, né, e até por essa introdução que eu trouxe, né, das maratonas, do Ironman, que para mim já é um outro step em termos de preparação, deve pensar que, nossa, o Samir sempre foi assim, mas você já acabou de trazer que você é um ex-gordo. Uhum, Conta um pouco pra gente essa trajetória, porque eu acho que ela é muito boa para principalmente impactar pessoas que talvez estejam em situações similares uhum, e que colocam, né, sei lá, atleta ou uma boa performance no esporte como algo muito longe. Você é a prova viva uhum. que há possibilidades. Sim. Mano, eu nunca fui um esportista. Na verdade, acho que é diferente. Acho que o certo não é falar que eu nunca fui esportista. Eu nunca fui bom em esporte. Porque eu sempre pratiquei muito esporte. Desde moleque, meus pais me botaram em natação, em judô, em todas essas coisas que uma pessoa de classe média acaba fazendo. Eu sou do interior e as coisas são bastante mais acessíveis lá. Eu morava a meia quadra de um clube, então quando eu não estava na escola, eu estava na rua ou no clube. Então eu tive uma infância e uma adolescência bastante ativa. Mas nunca fui bom, não é que nunca fui bom, eu sempre fui ruim em todos os esportes. Eu sempre fui muito ruim. Então eu não era do time de nada. Na faculdade eu era do futebol, porque era onde encontrar, era a parte social, eu era o goleiro, porque era o que, geralmente o goleiro era o que ninguém queria ser, então era o meu espaço, eu era um mau goleiro. Então, meu time era um time que tinha uma deficiência bastante grande ali, por minha culpa. Então, com o tempo, quando a gente é jovem, né, mais criança, adolescente, a matemática ela fecha, né? Tudo que você come que nem um desvairado, que é adolescente, crescendo, e você gasta também. Então o equilíbrio fica bom. A maioria dos adolescentes não tem problema de peso. Ou na década de 80 e 90, que foi quando eu cresci, não tinha. É, quando eu vou para São Paulo para fazer faculdade e começo a trabalhar, o pouco do esporte que eu já fazia, ele vira inexistente. E aí, toda a questão de faculdade, de trabalho, de estágio, dá uma ansiedade, que a gente não chamava naquela época de ansiedade, mas hoje tem nome, é um processo de ansiedade, e aí eu comecei a comer. E comi, e não é fazer, nossa, estou ansioso, vou comer para me acalmar. Era uma rotina maluca. Trabalhava das 8 às 7, das 8 às 6, ia para a faculdade das 7 às 11, depois ou ia para um bar, ou ia para casa mesmo. Eu sempre morei com amigos em São Paulo, então sempre nunca tinha um prato de comida balanceada me esperando. Eu tinha que fazer alguma coisa, e você faz o mais fácil, né? Então aí foi quando eu comecei, eu me afastei completamente de qualquer tipo de atividade, e a matemática começou a ser muito injusta, porque eu comecei a colocar muita coisa para dentro e não colocar nada para fora. E subi de peso absurdamente, eu cheguei a 120 quilos. Meu limite, assim, foi quando eu falei, não dá, eu estava com 120 quilos. Eu lembro Qual que é a bem, sua altura? claro, Conta para o pessoal, para quem não sabe sua altura. 1,93. E é o que eu escuto geralmente, mas você é alto. Eu sou alto, mas eu não era que eu tinha 120 quilos de músculo e não, eu era uma pessoa obesa, porque eu completo com um corpo completamente desbalanceado em termos de gordura e músculo, tudo isso. Então, eu lembro bem de duas passagens. Foi primeiro quando eu passei para 3 dígitos, então quando eu passei do 99 para o 100, me chamou a atenção. Puta, acho que eu tô um pouco gordo. Mas aí vem essa pegadinha, mas eu sou alto. Uhum. Aí continuei. E fui até 120. Aí no 120 eu falei, não, daqui não dá. Aqui não dá para passar. E aí, puta, eu sou péssimo para esporte. Não vou fazer esporte. A primeira coisa que eu fiz foi regular outra parte da matemática. Vou comer menos. Uhum. Mas, mais que comer menos, vou tentar me educar em nutrição e comer. E aí foi quando eu procurei. Puta, foi um anjo, uma amiga da minha irmã, chama Vivi, foi a primeira nutricionista, e ela assumiu a bronca.
E com ela, puta, a gente conseguiu muita coisa. Foi com ela que eu voltei para os 2 dígitos, minha primeira meia, acho que até a primeira maratona eu fiz com acompanhamento com ela, e puta, foi assim, me salvou absurdamente, porque sempre tinha aquela coisa de dieta, de restrição, de comer só coisa, sem glúten. Eu assim, eu gosto de comida, eu gosto de comida de verdade. E ela falou assim, não, vamos regulando isso aí com a sua rotina, com tudo. Então, puto, foi minha grande salvação naquele momento, para me ordenar e trazer um pouco isso que tirar essa coisa de dieta. Não é dieta, não é se educar, fazer boas escolhas. Não é comer 2 castanhas no meio da tarde, porque não dá para chamar 2 castanhas de um lanche da tarde, mas é entender o que tem ali nas 2 castanhas e tentar dar uma modificada e tal. E aí comecei um processo de gostar mais dessas coisas, do que eu comia, de treinar, e aí foi onde a coisa começou. E você Foi começou basicamente para. Você começou pela corrida, né? Foi a corrida que você Uhum. escolheu? Foi a primeira. Na verdade, eu também não sei se eu escolhi, foi o que tinha. Quando eu comecei, eu estava. Acho que eu ainda morava no Rio, então morava sozinho lá. Comecei a caminhar. E aí foi o que deu para fazer. De novo, se eu fosse tentar qualquer esporte, eu já sabia que eu era ruim. Então eu afundava todos os times que eu participava, mas 100%. Falei, bom, o que eu posso fazer sozinho que eu só vou afundar a eu mesmo? Vou tentar esse negócio de correr aí. E comecei caminhando. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei numa assessoria. Tive a sorte de cair num grupo de pessoas bastante diferentes, mas bem engajadas, bem disciplinadas no treino, e eu acabei me disciplinando. E começando a treinar com mais frequência, e nunca pensando em nada de maratona. Eu escutava as histórias, de meia maratona, 42, Ironman. Eu falava, vocês são malucos. Olha o que vocês gastam dinheiro com tênis, com bicicleta. Eu tenho essas palavras, hoje essas pessoas falam, você já me falou isso. E eu entendo, já falei, culpado aí, mas a corrida foi por isso, foi uma decisão, onde eu vou conseguir me manter sem ser expulso do time, porque não dá para ser expulso de uma coisa que não é um time. Foi mais ou menos por aí. A assessoria não ia te expulsar, né? Então tudo bem, né? Não ia, eu tava pagando, né? Ela queria mais que eu ficasse lá. E Samir, agora só um detalhe de idade. Quantos anos você tinha quando você começou a correr? Porque eu acho que essa é uma informação interessante, porque isso já conta um pouco das possibilidades. Porque assim, tem uma frase que eu não gosto, e imagino que você deve refutá-la também, conhecendo um pouco, que eu já o conheço como treinador, é do tipo aquelas frases feitas, depois dos 30 o metabolismo reduz, é que você não passou dos 30. Essas conversas aí meio, né, tipo, como se o hábito não pudesse mexer com algumas crenças aí existentes. Sim. Então, conta um pouco em que idade essas coisas aconteceram. Isso foi 2008, 2009, eu estava com 26 para 27 anos. Uhum. Aquela idade que você não é nem novo nem velho. Você tem os benefícios de ser novo, mas também os benefícios de ser um pouco mais velho. Então, não foi um impeditivo. E como você bem falou, hoje, como treinador, eu tenho experiências de treinar pessoas de mais de 50, de 40, de 30, homens, mulheres. Minha mulher começou a correr quando a gente se conheceu, ela tinha 40 anos. Ela fez a primeira meia maratona com 42, acho, alguma coisa assim. Então, começando a correr aos 40. Nunca tendo corrido na vida. Então, sim, o metabolismo fica mais lento, a sua recuperação é mais lenta, vai doer mais, mas, porra, dá pra fazer, meu. Só querer. É ser um pouquinho mais insistente. Uma coisa que velho é teimoso. Então, você perde de um lado e ganha do outro. Então... Usa a teimosia pra isso, né? Boa. Exatamente. Não, muito bom. E aí, Samir, vamos lá, que assim, tem tanta história aqui que a gente vai costurando pra gente conseguir passar um pouco por cada Porque no podcast que eu ouvi eu tive que ouvir em parcela, né? Eu ouvi durante uns 4 dias a história do Samir. Pelas 2 horas de bate-papo, mas muito bons. Você, então, trabalhou, né? Trabalhou na Kimberly-Clark, inclusive, né? Nós tivemos uma passagem lá naquela época. E você se mudou para o Chile pela Kimberly. Na verdade, você fez 2 mudanças, pelo que eu acompanhei na sua carreira, de São Paulo para o Rio, depois de São Paulo para o Chile. Foram as mudanças que você fez profissionais. E aí, o que eu gostaria que você comentasse é como que o triatlon entra na sua vida, porque foi muito nesse momento também da sua adaptação no Chile.
O triatlon entrou em 2013 e foi engraçado porque ele entrou porque eu me lesionei. Eu estava nessa. De 2010 eu faço minha primeira maratona, então eu comecei a correr em 2008, 2010 eu faço minha primeira maratona. E aí eu falei, puta, eu vou começar a fazer uma maratona com esse grupo que eu te falei que eu conheci, a gente é muito amigo até hoje. Eu falei, vamos fazer uma maratona por ano em lugares legais. Então a primeira foi em Buenos Aires, depois a gente fez em Punta. Em 2012 eu voltei para Buenos Aires, porque eu já estava. Aí eu já tinha sido. Eu já vi que eu não era tão ruim para correr. Eu não era bom, mas eu não era ruim. Então eu vi, puta, eu já estava mais leve e eu estava conseguindo correr mais rápido. E aí o bichinho da performance picou. Eu falei, puta, quero voltar para Buenos Aires para uma prova plana, que eu quero fazer uma boa maratona, eu quero fazer uma maratona rápida. Voltei para lá e 3 meses depois eu fui para Disney para fazer um desafio, que eles chama Desafio do Pateta. Hoje chama Goofy Challenge, porque mudou um pouco, mas naquela época era só o Desafio do Pateta. Não, não é, Goofy era naquela época. Enfim, mudou o nome. Naquela época era o Goofy Challenge, o Desafio do Pateta, que era fazer uma maratona no sábado, 21, e a maratona, os 42, no domingo. Nossa. E eu falei assim, puta, divertido, vou. Então eu fiz uma maratona, treinei para uma maratona em outubro, que foi Buenos Aires. Então eu fiz um ciclo de 3 meses de treino. Depois eu emendei num outro ciclo de treino até janeiro para Disney. Obviamente me lesionei. Tive um problema, tive uma tendinite e voltei para São Paulo, fui no meu ortopedista. Falei assim, porque isso é uma coisa que você ganha, ou quando você começa a fazer muito, ganha não, né? Que entra na tua vida. Quando você começa a fazer muito esporte ou ficar velho, você tem o seu ortopedista. Porque é o cara que sempre que dá problema é um martelinho de ouro ali. Você tem o seu ortopedista. Por enquanto não é o meu geriatra, é o meu ortopedista. Falei, pô, eu não tô com esse problema meu, aqui. Então, por enquanto, tô bem, vai. Não tem, você tá bem. E ele tem que ser corredor, porque geralmente ele vai falar para você parar de correr. E se é um corredor, ele vai entender e vai dar os seus jeitos. Fui no meu ortopedista, ele é triatleta, ciclista também, e ele é conhecido no meio dos corredores porque ele é um bom vendedor de bicicleta. Então eu fui lá com uma tendinite e ele falou assim, você não pode correr por 2, 3 meses, vamos tratar essa tendinite. Para não ficar parado, compra uma bicicleta. Por que não? E você imagina, comprar uma bicicleta. Mas eu já estava com essa coisa tão arraigada em mim, enraizada de treinar 6 vezes por semana, que eu pensei, se eu não treinar 6 vezes por semana, pelo menos 3, 4 vezes por semana, eu vou ficar louco. Porque eu já estava numa rotina muito, muito redondinha de treinos de segunda a sábado. Uhum. Acabei entrando na dele, comprei uma bicicleta, comecei a pedalar, e o prédio da Kimberly naquela época era ali na Vila Olímpia, que tinha reboque, e tinha a piscina, e eu sempre nadei, de moleque, eu não nadava ridiculamente mal, eu conseguia nadar normal, eu comecei a nadar na hora do almoço ali. Por 2, 3 meses nadando, mas nunca pensei em triatlon, sempre estou nadando e pedalando para ocupar o tempo, eu voltando a correr, isso vira passado e ponto. Quando eu voltei, isso foi janeiro, fevereiro e março. Eu volto a correr em março, aos poucos. E esse meu mesmo ortopedista falou, por que você não para de fazer os outros? Porque se você voltar muito forte para a corrida, você vai se lesionar de novo. Você tem, vai acontecer por volume, por intensidade, por tudo. Então fica com os 3 aí, você vai jogando e tal. E eu fui fazendo isso e falei assim, já que eu estou fazendo aqui, eu vou me inscrever para uma prova. Caguei, né? Aí me inscrevi, fiz a prova, foi um sprint, que é a distância mais um short, né? A distância mais curta. Foi em maio, maio de 2013. 750 metros nadando, 20 pedalando e 5 correndo. Uhum. Fiz, achei incrível, porque o triatlon tem uma coisa diferente um pouco, ou mais complexo do que a corrida, que ele exige uma preparação logística, principalmente no dia anterior da prova, ou nos dias anteriores, muito grande. E no dia da prova também, porque é muita tralha que você precisa levar. E muita coisa que você precisa organizar nas transições, tira isso, põe aquilo, troca. E essa parte é a que eu mais gosto do esporte. Até eu acho que por isso eu acabei virando treinador, porque eu gosto de planejar, eu gosto de colocar as coisas, planilha, tempo, passo a passo. É o velho que eu sempre fui. Então eu me apaixonei por esse processo.
por essa coisa de montar tudo isso no dia anterior, vai lá, faz a prova é animal, quem já cruzou qualquer linha de chegada sabe que a sensação é muito legal. Então, fiz essa prova, e na semana seguinte, ia abrir inscrição para o Iron Full, a maior distância. Então, fiz uma prova da menor distância. Na semana seguinte, abriu inscrição para a da maior distância um ano depois. E era uma época que estava muito, muito na moda o triatlon, e as inscrições acabavam em 10, 11 minutos. Era uma loucura. E eu combinei com um amigo nosso, senhor, que se você conhece, senhor Renato Désio, vamos se inscrever e fazer junto? Ah, vamos! Aí começou uma outra saga de arregão de prova dele, que depois é uma outra história. Mas ele se inscrevemos, nos inscrevemos, e eu falei, bom, tem um ano para treinar agora. Falei com o meu treinador na época, ele falou, você está louco? Você acabou de fazer uma prova, um short, não, vai ter um ano, eu já tenho experiência de endurance. Esse aí já foi seu lado jovem, né, o Samir? Que entrou já foi, impulsivo, você vê? Tem os dois aqui. Só que eu já tinha, a história da maratona, eu já tinha feito acho que 4 nessa época, ou 3, não, umas 4. Então eu já tinha a noção do que é um treino para uma prova tão longa, e já sabia que eu poderia lidar bem com os treinos. Então, nesse ano, eu fiz um plano de ir aumentando, fazendo provas escalonadas e aumentando a distância aos poucos. Então, eu fiz mais uns 2 shorts, eu fiz mais uns 2 olímpicos, que são 1.500, 40 e 10. E em dezembro, que é mais ou menos foi na metade da preparação, eu fiz um meio em Pirassununga, na Força Aérea, e foi muito legal. 1900, 90 e 21. Esse e eu fiz bem. Esse é o 70-30. 70-30 é a marca que o Ironman criou para o meio Iron, então tem as duas marcas, o Ironman e o 70-30 é uma marca, mas qualquer meia distância é conhecida como 70.3. E aí, em março, e aí em junho de 2014 eu ia fazer o full. Em março eu venho para o Chile. E aí foi das, como é que eu vou fazer? A primeira coisa, quando já conversando ali, vamos para o Chile, a primeira coisa que eu fiz foi, preciso achar um lugar para treinar. E do lugar para treinar, eu preciso achar um lugar para morar e preciso fazer minha rotina. Então, primeiro eu achei, estou tranquilo, tenho onde treinar. Mandei e-mail para 1 bilhão de treinadores. Um me respondeu. E é o que eu estou até hoje, é meu guru, mais que meu treinador. Estamos trabalhando há 8 anos juntos já. E vim para cá, comecei a treinar, fiz toda a preparação para o Iron aqui, que é uma coisa que, por um lado, foi muito bom, porque esses primeiros meses eu estava sozinho aqui. A Carlinha não tinha vindo para o Chile ainda. Então eu consegui me dedicar 100% ao trabalho e ao treino para o full, que é um treino muito pesado. São 20, 25 horas por semana de dedicação de treino, é muita coisa. Tanto que foi o único que eu fiz. Depois eu fiquei em 73, que dá para ter vida, além disso tudo. Então foi um ano de eu descobrindo o triatlon e já indo do 0 pro 100. E aí eu falei, adorei isso aqui, triatlon é o meu esporte, mas agora eu quero encontrar a minha distância, ainda não acreditava que eu era bom. O meu técnico, o Lalo, ele falava, você não é ruim em nenhum dos 3. Normalmente um triatleta, ele é ruim em algum dos 3. Ou geralmente nada muito mal. E aí pedala, e eu, por ter nadado quando moleque, e eu vim da corrida, a bicicleta foi o último, e eu vim evoluindo bem, eu falei assim, você não é péssimo em nenhum, isso já é uma vantagem grande, então é só a gente ir melhorando ao pouco, subindo a barra dos 3. E é o que eu venho fazendo desde que eu mudei para cá, o triatlon me trouxe coisas que eu nunca imaginei, experiências esportivas que eu nunca imaginei que eu fosse ter. E por isso que eu entrei em 2013, então respondendo essa longa história, para responder, 2013 foi quando o triatlon entrou na minha vida e não saiu mais. Sensacional. Não, eu tenho uma curiosidade, tenho 2 perguntas, mas a primeira delas, que me surgiu agora, e na verdade é uma que eu tenho, ainda vendo aquele tanto de documentário lá da Patagon, né? Mas aí falando da sua vida, qual que é a emoção de bater o sino? Aliás, ela também tem no 70-30? Não, o sino é uma coisa nossa, o sino é Patagon Man. Não, o sino é uma coisa nossa que a gente... Foi até engraçado, eu e meus 2 sócios, a gente estava no centro de Santiago resolvendo um problema da medalha, antes de ter feito a primeira prova, organizando a primeira prova. E a gente estava, precisamos ter a nossa chegada, ela
ela é bonita, mas ela não é icônica. Porque geralmente os triatlos extremos terminam no alto de uma montanha, termina geralmente em alto de montanha. E a nossa termina para frente de um lago, que é o maior lago do Chile, é super bonito, mas não é no alto da montanha. E a gente falou, puta, como é que a gente precisa deixar a nossa chegada icônica? E a gente estava numa loja de medalha, de coisas de bronze, num fornecedor, porque a gente estava vendo a medalha, e eu olhei e vi um sino gigante dentro de um negócio, dentro do mostrador, assim. Então, vamos pendurar um sino, a pessoa vai lá e bate. E beleza. Não é uma ideia inovadora. Tem um monte de coisa aqui. O sino é quando a imobiliária, quando alguém fecha um negócio, tem sino. A agência, quando Quem vem pega segurança cliente, também bate tem, sino. né? Exato. Então não foi uma coisa, nossa, que disruptivo. Foi só alguma coisa, eu já devo ter visto em algum filme, alguma coisa disso, e fizemos o primeiro. Colocamos lá na prova. No pós-prova, a gente conversando com os atletas, que são, a Padrão é uma prova pequena, são 300 atletas, então a gente tem muito contato com todos eles. Todo mundo falava do sino, da emoção do sino, de tocar o sino, de todo o sino. Assim, porra, tem alguma coisa aí. Então, aí vem um lado marqueteiro, tem que escutar, vamos escutar o que estão falando. A gente gosta do barco. O barco pra gente era o grande lance, você saltar. Mas tá todo mundo falando do sino? Puta, beleza, o barco é bonito, é potente, mas vamos começar a potencializar o sino também, porque é o grande lance. E aí Ah, disso veio o nosso podcast, que é o After the Bell, e vem sim, tem um monte de coisa de sinos. É, então, entendi. o sino é nosso, o sino é uma apropriação, Não, é então eu um vou ter que evento refazer a nosso. pergunta, porque assim, aí foi uma curiosidade, ó, nem estava no script, mas então eu quero saber, já que não teve sino, porque você não fez a sua prova como Uhum. o atleta correndo, então o Bel aí não foi tocado, mas eu quero que você me conte, então, qual que é a emoção de ter feito, se você conseguir, eu fiz essa pergunta para o Melo, eu sei que é difícil para vocês Uhum. que fazem muitas Ah, provas, mas se tem alguma das suas chegadas, ou qual chegada que você destacaria dentre tantas provas que você já fez, mas pensando nas do puxa, triatlon mesmo. puxa, só de pensar, eu já tô todo arrepiado aqui, porque é, é, é muito, é o fim de um ciclo. Então, desde uma prova pequena, a minha primeira prova foi animal, foi a primeira que eu fiz. Então, tem a emoção de ser a primeira. Aí, a primeira olímpico, o primeiro meio que eu fiz em Pirassununga, foi a primeira que minha família viu, porque a minha família nunca entendeu muito essas coisas. Putz, você treina demais, você se machuca, e com razão, né, cuidando. Mas foi a primeira que eles viram. Depois, a do Iron, que foi em Florianópolis, eles estavam lá de novo. Melo também, amigos, família. Então, cada uma dessas coisas Uma cada peculiaridade. chegada vai ter a sua coisa. Mas acho que tem duas que eu. Uma é óbvia, a do Mundial é óbvia, mas foi uma prova que eu não gostei da minha prova. Então, a chegada foi, puta, legal, animal, mas eu não gostei da minha prova. Então, não foi um negócio assim, puta. Tem duas que eu gosto muito, que é eu 2018, se não me engano, 2017, desde 2014 eu venho sofrendo com uma hérnia, e 2017 eu tive que operar a coluna. E eu estava, 2016, eu coloquei na cabeça que eu ia participar do Mundial de 70.3, que eu ia me classificar em alguma prova e ia fazer. E comecei a treinar para isso. E para se classificar para o Mundial, você tem que ter dentro do seu grupo de idade, você tem que ter algumas provas que classificam e você precisa acabar ali entre os primeiros. E assim você classifica. Eu comecei a fazer as inscrições, tudo. E no dia que eu ia fazer a primeira tentativa, porque eu tinha falado, eu quero me classificar na categoria 35 ou 39 anos, isso foi quando eu tinha 35. Na primeira tentativa, no mesmo dia, eu estava operando da hérnia. Eu falei, puta, assim, no mesmo dia eu tô sendo romântico. Na verdade, a prova foi no domingo, eu operei na segunda-feira. Tá? Tá. Foi assim, nesse período. Eu falei, puta, vou encarar isso como um recomeço. Eu vou reaprender de novo, porque eu operei a coluna, não foi uma operação simples. Eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E recomecei. Degrau a degrau, nadar. Pô, o médico falava, você pode nadar 5 minutos. Eu ia para o clube, nadava 5 minutos, saía da piscina e voltava. E aí o lance de ser super disciplinado e essa coisa de velho me ajudou muito, porque eu me recuperei muito bem. E aí, acho que foi em março do ano seguinte, eu fiz minha primeira prova. Foi uma prova local aqui no Chile.
que foi muito especial, porque puta, foi a primeira prova depois da cirurgia. Uma cirurgia que eu entrei, obviamente não era uma coisa, você nunca mais vai andar na vida, não. A diferença era, ou você vai fazer esporte ou você não vai. E eu fiz uma preparação, puta, com gente que me ajuda até hoje aqui, com fisioterapeuta, massagista, com tudo, e me recuperei muito bem e fiz. Então, essa chegada dessa prova foi muito legal, porque puta, voltei. E depois a prova em Punta, em 2019, que foi quando eu classifiquei para o Mundial. Que, na verdade, quando eu terminei a prova, a chegada foi muito especial, porque ela foi uma prova muito legal. Foi a primeira prova de 73 eu treinava o Melo, e ele morando nos Estados Unidos na época, então eu não ouvia. Foi a primeira prova que a gente fez junto, estando ali. E eu tinha alguns objetivos de tempo que eu consegui cumprir, então foi assim, foi uma prova. Eu sou fanático por execução. Se eu tenho um plano de prova, eu traço ele assim, à risca, à risca, à risca, à risca. E essa prova foi perfeita, essa prova não teve uma falha. Eu bati todos os pontos. E aí, só que para eu classificar ou não, depende dos outros, né? E as outras pessoas da minha idade também foram bem. Então não é que foi assim, puta, ganhei ou cheguei em terceiro, segundo, sei lá, tenho certeza que eu classifiquei. Teve que esperar um tempinho até confirmar toda a minha colocação e minha classificação. Então, mas acho que essas duas foram muito legais. Uma que foi a primeira, a que eu voltei pós-cirurgia, e essa que eu fiz o Mundial, porque eu pensava, Mundial, nunca vou fazer, eu sou ruim em esporte, que pensar em Mundial. E o legal do triatlon é isso, você realmente vai para o Mundial, é o Mundial mesmo. Então, na largada, eu estava do lado do melhor do mundo, porque é junto. É uma coisa que a comparação é tosca, mas é você jogar futebol com os jogadores bons, jogar a Copa do Mundo ali. Então é o mesmo, não é dia diferente, ou circuito, não, é o mesmo. O funil para natação é o mesmo, eles largam 2 minutos antes, mas você está ali do lado, no dia a dia, você está ali vendo, então é uma coisa muito especial. E ver, portanto, lembrar. E nesse dia, nessa semana do Mundial, eu fiz no meu Instagram uma retrospectiva dos 10 anos, mais ou menos, desde que eu comecei a correr. E lembrando tudo, foi muito legal. Foi uma conquista bastante... Mais que a prova do Mundial em si, que para mim foi só uma celebração, conseguir a vaga foi uma coisa muito, muito, muito bacana. Então, foi uma chegada bem marcante, assim. Não, e dá para ver que né, usamos na foto de divulgação, né, que sua assessoria me enviou, né? Então, realmente... a que tá mais emblemática mesmo de chegada, né? De vitória, estampada na cara mesmo. Muito bom. E aí, agora, minha última pergunta. Antes da gente entrar no capítulo Patagon Man, que tem aqui, né, muitas coisas pra gente bater um papo também, você, na entrevista que eu ouvi sua, você comentou muito sobre... que até o título dessa entrevista é mudança, né? Processo de mudança. E você mudou, né? Você comenta quando você mudou para o Rio de Janeiro a trabalho, que você mudou seu corpo durante 5 dias da semana, né? E depois você tinha os outros 2 dias em São Paulo. Então você não mudou de corpo e alma para o Rio. E que quando você foi pro filho, mesmo sendo 3 dias, você foi com tudo, né? Tipo, vamos viver esse momento aqui. A minha pergunta, né? Juntando essa forma que você viu, né? Do quanto que a mudança tem que ser completa. Como que você conecta isso com a forma como você treina as pessoas, né? Com relação às mudanças que tem que ser feitas quando você determina o objetivo no esporte, seja ele qual for, né? Se você não anda, só anda e quer correr 5K ou 21, que você fala muito do processo. Então, se você conectaria um pouco, né? De como esse processo de mudança tem que ser full, né? Para você alcançar seu objetivo. Eu acho que... ele tem que ser... em tudo que você for fazer, você tem que colocar o seu 100%. É clichê, mas funciona. E só é clichê porque funciona. E aí é o seguinte, todo mundo fala, você treina quem está começando, só treina quem... Eu treino qualquer pessoa que queira realmente treinar. E treinar não é para conseguir performance. É treinar... Eu quero treinar 3 vezes por semana porque eu quero estar na rua 3 horinhas por semana e aproveitar dessas 3 horas. Eu quero treinar porque, puta, eu tô ficando velho, não quero... Beleza. Primeira coisa, você tem que ser honesto com o seu objetivo. Quero treinar porque eu quero, puta, me sentir bem com o meu corpo. Parece que é besta falar isso, parece que é raso, mas não é. Não. Você quer sentir bem, beleza. Não é crime querer estar melhor do que você é.
E também eu quero treinar só porque eu quero ter um tempo bom. Eu quero treinar porque eu quero classificar para alguma coisa. Eu quero treinar porque eu quero fazer essa prova e depois não quero fazer mais nada. Beleza. Só que a partir do momento que você define o que você quer, você tem que se comprometer com isso. Então, eu acho que aí é um pouco que é onde essas duas coisas casam, que é quando eu fui para o Rio, eu não me comprometi com a mudança. Eu fiquei meio a meio. E meio a meio, você faz as duas coisas mal feitas. Então, e a diferença quando eu vim para o Chile, vão ser 3 meses, eu vou all in. Vou virar chileno, não vou ficar voltando todo final de semana para São Paulo, não vou tentar ver. No começo eu não sabia que eu ia ficar aqui, então, mas vou tentar aprender o máximo possível da língua, que eu não falava nada de espanhol, então quando eu cheguei aqui no escritório, as pessoas falavam inglês. Eu falei, não fala inglês comigo, fala espanhol, eu estou aqui, eu preciso saber o que é aqui. E eu acho que no treino é a mesma coisa. Se você, a partir do momento que você define o porquê que você quer treinar, é mais que o objetivo parece muito uma coisa muito não longe, mas muito profissional. Sabe? Ter um objetivo, você não precisa ter um objetivo para coisa, você precisa ter um porquê. Eu corro porque eu quero me sentir bem, eu corro porque é o momento que eu quero escutar meus podcasts e meus filhos pequenos não deixam eu escutar meu podcast. Beleza, então vamos fazer isso bem feito. Vamos, nesse momento, se entrega. Se você for querer correr 3 vezes por semana para escutar o seu podcast, vamos escolher os podcasts, colocar nos dias, casar os treinos, sabe? Acho que é por aí, é entender o porquê a pessoa tá querendo se movimentar, tá querendo fazer um esporte e adequar. E eu vou me comprometer 100%. Eu fico puto com as pessoas que eu treino que não se comprometem. E é por isso, talvez porque eu treino poucas pessoas, talvez seja um desses motivos. Já tive caso de mandar aluno embora, pessoas queridas. É um pouco, você não tá para isso, cara. Você tá numa fase que você está trabalhando demais, está numa fase que você tá com um filho pequeno, você não tá afim, você só tá afim de falar que treina. E aí é uma conversa muito, você acaba, eu gosto de desenvolver uma relação próxima com as pessoas que eu treino, justamente para ter esse tipo de conversa. Eu falo assim, você quer mesmo? Porque não tem por que querer. Porque senão você tá gastando, eu estou perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, então acho que acho que é por aí, é só encontrar o porquê e se comprometer com ele. E o que eu faço, o meu trabalho é fazer com que esse caminho seja mais fácil e colocar um pouco de conhecimento técnico para você não se lesionar, para você sentir que você está melhorando e para executar bem. No final das contas, acho que é mais ou menos por aí. Boa. E pode, por exemplo, quem for treinado por você, quero colocar um vinho na semana, pode? É autorizado? Pô, hoje é terça-feira, eu tô tomando Campari. não tem. Mas assim, qual que é a coisa? Pode colocar um vinho na semana? Onde que você vai colocar esse vinho? Se sábado você tem um treino importante, ou na quarta-feira, que geralmente é treino mais intenso, não coloca ele na terça. Ou não coloca, se você for treinar quarta-feira à noite, não toma o vinho na quarta, porque você tem recuperação muscular. Tudo tem espaço. Ninguém é profissional, ninguém ganha para fazer isso. Tudo tem espaço. E acho que foi um pouco o equilíbrio que eu fui encontrando na minha vida, e por isso que eu gosto muito da distância 73, porque ela me permite fazer essas coisas. Eu adoro tomar Campari, eu adoro comer bem, eu adoro sair com amigos. Sair com amigos mesmo, porque eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de estar num churrasco com amigos, por exemplo. Eu gosto de receber gente para comer. Então, se eu fosse treinar 20 horas por semana, eu não ia conseguir fazer eu ia fazer as duas coisas mal. Voltando para aquela história, eu não ia estar 100% nos dois. Sim. O 73 me permite eu estar 100% quando eu estou treinando e também me permite, de final de semana, abrir algumas exceções, mas é equilíbrio. Isso vem lá de trás, eu vivi, minha primeira nutricionista, ela já vinha colocando na minha cabeça. Tudo pode. Tem que ver quando e como. Perfeito. E regular. Se você quer comer muito, você não vai talvez correr tão rápido. O que você quer mais? E aí vai equilibrando, né? Boa. Mas eu acho que isso é uma coisa que o esporte traz na vida que é muito legal, né? Eu entrevistei a minha nutricionista, ela veio aqui umas 3 semanas atrás, e eu comentei com ela, teve um final de semana que eu ia correr no sábado, a minha janta na sexta, Samir, foi uma pizza, que sucesso, 7 da noite, tipo, não tinha nenhuma proteína, não tinha nenhum franguinho ali na pizza, tipo, vegetariana. E aí fui correr no sábado, Samir, eu não consegui correr 5K.
Eu Por tive que isso, parar né? no meio. E aí eu falei, pô, Não, paciência, né? Não comeu direito, não adianta querer que o não, café da manhã resolva. Então, exatamente. eu acho que é E um aí dos aprende, né? É uma escolha. aprende. E às vezes a pizza estava tão boa que valeu a pena comer ela e só correr 5 quilômetros no sábado. Depois domingo você repõe. Então é equilíbrio. É, Tudo pode. exato. Tudo Mas nesse dia pode. não valeu, não. Nesse dia a pizza podia estar mais gostosa, entendeu? Mas tudo bem. É ruim Sempre, isso. sempre. E agora a última pergunta aqui. E o vinho tem que ser chileno ou estamos abertos a outros países? Estão abertos a outros países. Eu só não tomo vinho argentino por uma questão. E não é porque Argentina, eu adoro a Argentina, não tem problema nenhum. É que eu acho que o Chile tem essa coisa do vinho chileno, do vinho, se for falar de América do Sul, é vinho chileno. É, Qualquer vinho outro, tirando saindo da América do Sul, vale qualquer coisa. Eu comecei, quando eu vim para cá, eu comecei a tomar vinho barato. Depois eu comecei a tomar vinho pelo rótulo. Eu compro o rótulo mais legal. Ah, olha, Não é entendo. marketing. Ainda barato você está sempre ali. Mas tem tanta opção aqui e eu não Nossa. entendo nada. Então eu compro os rótulos. Se o rótulo é legal, eu compro. Ah, muito bom. Pois eu vou te encaminhar uma amiga minha, inclusive brasileira, que mora aí no Chile, que dá workshop sobre Chile, hein? Vou te encaminhar. Você Olha só pode. que legal. Boa. Aí você, pelo menos você conseguiria seguir as dicas que ela dá, né? Porque aí ela vai no supermercado chileno. Bom, Verdade. agora vamos mudar de capítulo agora, Samir, e vamos falar de mudança profissional, porque aí entra aqui na nossa segunda parte, bem Aham. interessante da entrevista, que é em que momento você decidiu sair do mundo corporativo e engatou aí nessa vida de Patagon Man? Isso foi em 2017. Eu estava 35 anos e estava num projeto muito legal. Mas não tava. Puta, não tinha alguma coisa estranha. Sabe, não sei, não sei, é uma coisa difícil colocar tão em palavras. Assim, não, esse foi, o meu chefe era não sei o quê, o meu time. Não, não era. Eu vi, a coisa que mais me incomodava, e acho que era essa a questão, eu estava com incômodo. Eu estava com incômodo, eu estava num projeto, então eu não estava ligado na operação, eu estava num projeto, América Latina, e eu comecei a ver que muitas pessoas mais para cima, de rangos maiores, estavam mais preocupada em só ali em cover its ass do que fazer as coisas, do que resolver o problema. E eu sou um tarefeiro, eu gosto de resolver o problema. Tem um problema, eu resolvo. Não gosto de ficar se cozinhando, banho-maria, essa coisa. Isso começou a me incomodar demais. Começou a me incomodar demais. Todas as reuniões que eu entrava era tensa, eu acabava brigando. Eu falei, putz, tá errado aqui. E eu era o único. A sensação que eu tinha é que eu era o único brigando. Então, o errado sou eu. E aí eu comecei a falar, putz, eu vou parar. Vou parar porque não é um problema da companhia. Porque todas as companhias são iguais. É assim, as pessoas são assim. É um problema meu, eu preciso me resolver. Então, eu tracei um plano, isso foi primeiro semestre de 2017. Eu me desliguei, comecei meu processo de sair da empresa no meio de 2017 e terminei em dezembro, né, no final do ano. E nesse segundo semestre eu comecei a programar meu sabático. Em 2018, meu plano era fazer um sabático. Uhum. Puta, e todo, sabe, clássico, sabático das pessoas. Puta, sempre que eu falo clássico, parece que o mundo inteiro é assim, mas acho que é bom um disclaimer. A gente vive numa bolha, então eu tô falando para nossa bolha. Para É, goiaba, para o bicho da goiaba, o mundo é uma goiaba. Eu tô falando da nossa é. goiaba aqui, tá? Não, eu Então, gostei dessa definição de sabático, né? Que você disse que é fazer o que gosta e não ganhar dinheiro. Essa é a definição exatamente. de sabático. Era o Esse é um plano. sabático. Era o Esse era o plano. plano. Fazer o que eu não, fazer o que eu gostava, mas não ganhar dinheiro. E aí passou por, puta, eu vou para a África ficar naquelas 2, 3 meses dando aula para criança, aí eu vou fazer um curso, um monte de coisa. Comecei a estudar isso, e exatamente esse era o plano, né? O plano era passar uns 2, 3 meses fazendo algum tipo de voluntariado e depois estudar. Nesse meio tempo eu tenho um amigo aqui, que é meu sócio hoje, encontrei com ele na casa de um amigo em comum, para um almoço, e ele falou, puta, estou pensando em fazer uma prova na Patagônia. Ele nunca tinha feito um evento na vida, eu também não. Eu falei, puta, animal. Me mostrou um vídeo bem caseiro da ideia. E ele tinha um e-commerce também de triatlon. E eu falei, puta, que legal. Ano que vem eu vou estar no meu ano sabático. Se precisar de ajuda, você me fala.
Na semana seguinte, eu viajei para os Estados Unidos a trabalho e ele me liga. Eu falo assim, ó, puta, acho que você não devia sair do seu sabático. Acho que você devia trabalhar comigo no e-commerce. Eu falei assim, não, o e-commerce não me interessa. Eu quero, a prova me interessaria. Putz, conversamos, semana vai, conversa vem. Falei assim, beleza, eu entro nos dois. Entro como seu sócio no e-commerce e entro na prova também. Só preciso ver como é que vai ficar meu sabático. Bom, meu sabático foi pro saco. Em janeiro de 2018, dezembro de 2017, eu terminei meu capítulo na empresa. Em janeiro, aqui no Chile, tem um Ironman, um 73, muito famoso, que é Pucón, aqui no sul. E a gente foi o primeiro evento que eu fiz já como esse e-commerce, que a gente estava com algumas ativações lá. E depois, 2 semanas depois, a gente foi para a Patagônia, foi a minha primeira vez na Patagônia, que a gente precisava definir certos detalhes do trajeto da prova. E a gente fez o trajeto da prova inteira em um dia, obviamente que a parte de natação a gente fez num barco, a bicicleta, eu e ele, e esse meu sócio, a gente foi pedalando, e o terceiro sócio foi fazendo o carro de apoio, e a gente correu uns trechos também. Aí nesse dia eu falei assim, mano, que sabático, cacete, vou entrar de cabeça nessa história aqui e vamos fazer. Então, meu sabático nunca aconteceu. Ou seja, acho que meu sabático, de novo, como eu falei na época, meu sabático está acontecendo, porque sigo fazendo o que eu gosto sem ganhar dinheiro. Então, desde 2018, eu estou num grande sabático. Mas pelo menos. Samir, é verdade que a Carlinha até hoje está esperando o sabático? A Carlinha até hoje está esperando o sabático. Mas eu ouvi que rolou essa pergunta na outra entrevista, então gostaria de repeti-la. A Carlinha até hoje está esperando, ela me cobra. E o sabático? Quando é que a gente vai passar o ano viajando aí? Quando é que é essa história? Não, estamos em processo. Né? Quando colocar na planilha sai, né? Exatamente. Um dia sai, mas e aí entrou numa espiral de coisa. Então a Patagônia em 2018 foi o primeiro ano que a gente fez. Eu, o Nath e o Orlando, meus dois sócios, a gente brinca, mas é verdade, a gente nunca tinha organizado uma festa de aniversário. E a gente se propôs a organizar uma prova para 300 pessoas num lugar, no fim da Patagônia. Não é que é na Patagônia que chega de carro, não chega carro lá, você precisa pegar barco, é difícil. E para complicar, vamos fazer para estrangeiro. 80% da prova é de não chilenos. A gente tem uma reserva de vagas para chileno e veio gente de 40 países. E o negócio ficou gigante em termos de organização. Então, não deu para fazer o sabático até agora, porque parece uma prova só um dia, mas a gente está dedicado os três a praticamente isso. Para 2018 e 2019 foi dedicação total à realização desse evento. Pô, mas você não fez o sabático, mas o mundo veio até você, né? De outra forma. Exatamente, veio mesmo. Com certeza você teve uma coisa cultural aí muito louca, né? Tipo, não, animal. E tem até hoje, porque aí a gente, com a história da prova, a prova começa a ser uma marca, e aí como é que a gente ativa a marca, como é que eu faço, como é que eu converso com o nosso público 365 dias do ano, sendo que a prova é um dia só. E aí veio a história do podcast, e aí que eu entrevisto pessoas que fizeram a nossa prova. Puta, entrevistei gente de tudo quanto é canto já. A gente já tem mais quase 30 episódios gravados e gente de todos os cantos do mundo. É incrível. É incrível ver como que é pessoas. Conheci gente do Alasca, gente de França, Austrália. Puta, fala um país estranho, já veio aqui para fazer a prova e a gente já conversou. Então é muito legal. Não, sensacional. Bom, aí aqui eu vou dar uns dados, apesar de que as pessoas que estão aqui... Eu nem abri as perguntas aqui ainda, tá, Samir? Pra gente fechar a foto, mas pra saber, tem 8 aqui já. Mas vamos lá. Pra gente falar aqui sobre... Eu peguei algumas informações, caso tenha umas pessoas aqui que não tem o contexto exato. Então, estamos falando de uma prova de triatlon extremo, realizada, como o nome diz, na Patagônia. Condições climáticas com muita amplitude, vento e água extremamente gelada. Então, vamos lá. Natação à noite, em água de 10 graus. Atletas com boias, né, para poder seguir e acompanhados pela Marinha do Chile. Achei essa parte super interessante. Depois, ciclismo de 180, subida, altimetria acumulada de 2.400 metros. E corrida com mais de 800 metros de elevação. Cara, qual que é o perfil de gente que vem fazer essa prova? Porque aqui não é o Ironman, nem sei o que se não é homem de ferro aqui, né? Não sei o que seria um adjetivo para... a gente usa triatlon extremo, porque realmente... E é engraçado isso, qual que é o perfil?
Resposta matemática. Pessoas entre 35 e 44 anos que já fizeram coisas mais normais, como o Ironman, e cansaram de provas normais, de provas massivas. E estão buscando, mais do que performance, estão buscando experiências. Então, esse é o perfil. É uma pessoa que não está preocupada com quanto tempo ela vai demorar para fazer uma prova. Ela está preocupada com o que ela vai viver nessa prova. E por isso que eu falo que o nosso negócio, a definição do nosso negócio não é evento esportivo, é hospitalidade. Eu estou no ramo da hospitalidade. Do momento que eu vendo o ingresso, a inscrição para esse cara em fevereiro, até dezembro, quando ele vai embora, tratando de fazer ele se sentir em casa no fim do mundo. E isso, para mim, é a definição de hospitalidade. Então, é esse tipo de gente. É gente que já fez muita coisa interessante, mas quer estar ali por 17 horas, que é o máximo que a prova pode fazer, estar em contato com a natureza, quer vivenciar uma Patagônia aqui, porque tem muito chileno que não conhece, quer vivenciar a Patagônia de uma maneira diferente, quer levar um pouco... Também tem gente que vem para testar o próprio limite, para entender até onde eu posso chegar. Mas a grande maioria é gente em busca de uma experiência inesquecível. Esse é o perfil. Tema também, né? Não, e aí, a minha pergunta, assim, só antes de entrar nessa pergunta, como que funciona o processo mesmo? Que eu vi que tem um sorteio, né? Só fala um pouquinho. Isso. O processo é o seguinte. Não sei se é assim em todas as provas de Ironman, né? Então, não. Como que funciona essa vibe? As provas, algumas provas do circuito X-Tri World Tour, que é um circuito de 15 provas que a gente faz parte, algumas provas, todas as provas são pequenas, são 250, 300 atletas no máximo. Isso porque, por dois motivos. Por serem condições extremas, a gente tem uma preocupação com segurança muito alta. Então, a gente não conseguiria, numa prova que é de ponto a ponto, não é uma prova que fica dando volta no mesmo lugar 200 voltas, é uma prova que se estende por 226 quilômetros, a gente não pode ter muita gente, senão fica muito espalhada a prova e a gente não consegue dar a segurança necessária para as pessoas não morrerem. E a gente busca esse momento de solidão. A gente quer que o atleta se sinta sozinho, se sinta conectado com ele, se sinta conectado com a natureza, então, com a Patagônia. Então, quanto mais gente, mais gente. Então, não ia ser legal. Então, são 250 pessoas. E como a procura é muito maior do que 250, o que a gente faz? Em fevereiro, a gente abre uma inscrição para a loteria, que custa $10. Qualquer pessoa pode comprar, paga ali, se inscreve, $10. Dessas galera que se inscreve, são milhares, a gente faz 2 filtros. Primeiro, a gente seleciona atletas... primeiro, um filtro de segurança. Tem que ter, no mínimo, feito um 70.3 ou maratona. Tem que ter experiência em esporte de endurance. Todo mundo que é novato, a gente já elimina. E depois, um filtro de país. Porque a gente quer que seja uma prova internacional, porque a gente quer que as pessoas se conheçam e que tenham um intercâmbio de culturas. Então, se um atleta que passe pelo filtro de segurança, só ele se inscreve, sei lá, ele é da África do Sul, só ele se inscreveu, ele entra automático. Se tiver 2 da África do Ul, aí os 2 vão para o sorteio. Tá? Então, porque a gente quer garantir que as pessoas que estão na prova são pessoas que estão aptas a terminar e da maior quantidade possível de países. Para que tenha são 250 no total? São 300. São 300. 300. E desses 300 nas 2 provas, qual que foi o percentual que fechou a prova? Tem um dado interessante. A gente vende sempre a prova para 300, chegam para largar uns 220, porque as pessoas... Acontece muita coisa no meio do caminho. As pessoas desistem, as pessoas se machucam, as pessoas morrem. E a gente começou a ter contato com isso. A pessoa morreu. A gente teve... Todo ano a gente tem gente que morre. E aí você começa a ver, puta, as pessoas morrem. É uma coisa que acontece. Então, você começa a dar valor para muita coisa, porque muita coisa acontece num ciclo de treinamento. E não é que as pessoas morrem treinando, morrem por diversos motivos. Por doença, por um monte de coisa. A gente tem histórias... Tem um montão de história de coisas que aconteceram antes da prova. Então, dos 220 que largam, uns 180 terminam.
mais ou menos. Então tem uns 15% aí que não termina. Mas e se o cara diz, se ele trava ali no meio da Patagônia, ele anda com, sei lá, um chip, alguma coisa que vocês consigam identificar, o cara parou? Ele tem duas coisas. Ele anda com o chip, não com o GPS, mas ele anda com o chip, então eu consigo ver entre um checkpoint e o outro que ele demorou demais. E Tá. a gente tem um caminhão escorvo, que a gente chama, que vai recolhendo todo mundo, ele vai fechando a prova, ele vai atrás do último. Então vai recolhendo, qualquer pessoa que parar no meio. A Patagônia, a gente usa literalmente a única estrada pavimentada da Patagônia, então não tem como se perder. Na corrida a gente usa, tudo estrada de terra, mas é uma estrada também que não tem muito como se perder. Então a gente vai achar se alguém tiver perdido. E essa prova ela tem uma peculiaridade que você é obrigado a vir com suporte. Você, não é a gente que dá suporte para a pessoa, é um triatlon em equipe. Então você combina o seu plano de prova com o seu suporte, que vai de carro. Vamos se encontrar a cada 30 quilômetros, vamos se encontrar nesse ponto. A prova inteira. Vai acompanhando a prova inteira. Então aí também, se der algum problema, o suporte está ali. E todos eles andam com uma pulseirinha com um número de telefone de emergência, qualquer coisa liga, e aí a gente tem um protocolo de segurança bastante potente para acionar a ambulância mais próxima ou o policial, depende do que precisar, mais próximo para dar assistência para o atleta que tá precisando. Muitas vezes não precisa de nada. A gente teve que resgatar um atleta, uma vez que caiu na bicicleta, e no ano passado muita gente passou mal por um tema de hipotermia ou por falta de comida e da assistência ali na próprio percurso da prova, mas nada grave. Cara, mas assim, é muito detalhe, muita vida envolvida mesmo, né? Como que foi essa noite de sono uma semana antes da prova? Não tem noite de sono uma semana antes da prova, literal. Porque tem algumas coisas, é muita coisa para fazer. A gente não tem experiência, a gente não tinha experiência com o evento, então a gente bate muita cabeça. E as coisas se atropelam. A gente vai para a Patagônia geralmente 10 dias antes, e na quinta-feira começa. A prova é no domingo, mas na quinta-feira começa os mini eventos que a gente tem. Então na quinta-feira os atletas começam a chegar para retirar kit, já tem uma loja com o nosso merchandising. Na sexta-feira a gente faz um social swim, que a gente reúne todo mundo numa baía para nadar. No sábado tem um congresso técnico e no domingo a prova. E na segunda a premiação. Então são de quinta a segunda muitos eventos acontecendo em cidades 200 quilômetros de distância uma da outra. A prova vai se movendo. A nossa sorte é que a Carlinha, ela tem 20 anos de experiência de evento. Ela fez isso da vida. Fazia evento para milhares de pessoas, eventos gigantescos. Ela era diretora de uma agência de eventos. Então, ela, desde o primeiro ano, ela é a nossa head de operações na semana da prova. E para o primeiro ano a gente não conseguiu, mas para o segundo, ela colocou na agenda hora de começar o dia, hora de almoçar, equipes que almoçam tal horário, a outra equipe no outro, e hora de dormir. Isso fez com que melhorou muito do segundo para o primeiro ano a nossa execução e a nossa saúde também, porque é uma semana pesada. Né? Porque a gente passa o ano inteiro numa equipe de 3 e quando a gente está lá são quase 150 pessoas que a gente está controlando, envolvidas na prova inteira. Não, é bizarro. Caraca. E aí, gente, assim, quem não assistiu, eu espero que todo mundo que está aqui, né, que muito amigo de Samir já tenha assistido, mas assim, os documentários são... Tava ali assistindo enquanto preparava sua pauta, meu pai passou, tava lá, chorando, vendo as histórias lá do povo. É um negócio meio louco, aquelas músicas, então assim, aproveito para dar os parabéns à equipe da edição, mandaram muito bem aí. E aí a minha dúvida é, você fica em que momento? Porque assim, o que mais me impressionou, lógico, né, tipo, pelo menos da forma como é mostrado no documentário, e que eu acho muito forte, que é a hora que todo mundo entra no ferry pra ir porque é a hora que a galera entra e fala, putz, não tem caminho sem volta, e que vocês captaram muito bem a cara de pânico da galera. Acho que até teve eu vi esse depoimento eu não lembro qual deles, mas o cara falou que aí tava tela tradução lá no chileno, né? Carajo, e agora? Eu falei, tipo, é o que tem agora. E aí, ver que vocês filmaram a galera, o pessoal batendo, galera sentada. Então, assim, eu acho que deve ser uma vibe do medo ali. O medo, coragem, uma coisa muito louca. Você chegou a ficar no barco em algum momento, não? Ou no ferry? O barco, ele tem uma... um ferry, é uma balsa. É uma balsa, é um transporte público que no domingo a região gentilmente cede pra gente. E
Ele tem algumas regras. Respondendo a sua pergunta, eu nunca subi no ferry, eu não sei o que acontece lá, não. A Carlinha no passado subiu, porque ela no dia da prova, ela é responsável pelo broadcasting da prova, então ela estava lá. Mas tem um problema, porque o barco ele vai, então ele sai 4 quilômetros para dentro do mar, e ele é o último a voltar, e ele demora horas para voltar. Porque ele espera chegar todos os atletas, depois ele começa a voltar. E as embarcações menores, a gente está 100% delas estão focadas nos atletas para algum tipo de resgate, caso necessário. Sim. Então, não tem embarcação para trazer tantas pessoas de volta. E a gente privilegia os fotógrafos, os videomakers e uns políticos que adoram estar ali para tirar papinho e tal, sobe também. A gente adora, porque ajudam demais. A região abraçou a prova, então eles são fundamentais, então acho que eles têm que estar lá também. A gente parceira demais. Então, eu fico responsável, somos 3 sócios, então o diretor da prova, que é o Nath, ele fica no barco, ele dá a largada, e ele é o primeiro a voltar, e ele é o cabeça de prova, então ele vai abrindo o caminho, ele deu a largada, volta para a terra, antes do primeiro atleta sair para pedalar, ele já está saindo para revisar se toda a montagem que foi feita na noite anterior está ok ainda. Porque pode ter ventado, pode ter chovido, acontecem 1000 coisas. Eu saio mais ou menos com o meio da prova. Então, quando dá 1h30, 1h20 de natação, eu saio e começo a acompanhar esse grupo da metade. E o Orlando, que é o terceiro sócio, ele vai fechando a prova. Então, a gente sempre tenta estar num raio de... Porque o que a gente tenta fazer é diminuir... O nosso tempo de resposta ante alguma situação tem que ser o menor possível. Então, a gente fica ali, os 3 a uma distância mais ou menos igual, né, um do outro, para ser o mais rápido. E o mais louco disso é que é sem comunicação, porque não tem sinal de celular, satélite não funciona lá, é tudo meio no feeling. Não fica com rádio, nada? Não, a gente fica, mas tem muitos lugares de sombra. Então tem lugares que a gente fica completamente... E é um aprendizado que eu trago, e aí eu sempre fico fazendo paralelo com o mundo corporativo, né, que a gente fala comunicação demais atrapalha. Eu tenho certeza, se a gente tivesse sinal de celular 100% da prova, a gente ia tomar decisões piores. Porque como a gente já sabe que a gente não vai se comunicar, e não é só entre nós, a gente tem a organização mais ou menos, somos nós 3, a gente fala, o time a cabeça, e a gente tem um time que é o nosso crew, são 10, 12 pessoas de confiança, e depois abaixo deles tem mais uns 100. Então é um organograma, e a nossa preocupação é, antes da prova, deixar muito claro para cada um deles o que eles têm que fazer e por que eles têm que fazer. E se eles não fizerem, qualquer merda que vai dar. E aí a confiança de cada pessoa. A gente não vai se falar. Essa coisa precisa acontecer e depende de você. Se der problema, se vira. Você tem todos os recursos para resolver o problema e resolve do seu melhor julgamento possível. É um exercício de desapego nosso como líderes aí da prova, mas também que vem funcionando bastante bem. Então a gente vem cada vez mais insistindo e investindo tempo na preparação dessa equipe da semana, comunicando muito antes, para eles se sentirem confortáveis de tomar qualquer decisão na hora e resolver rápido. Não fique esperando um ok de alguém, uma bênção de alguém. Faça. Vê o problema, toma a melhor decisão e age rápido. E isso vem funcionando bastante bem, né? Na verdade, assim, fazendo um paralelo com a entrevista do Melo, isso é quase o caminho da fé do triatlo, né? Porque, assim, olha, tem que ter muita... Exato. Pensando pela trajetória, por tudo que envolve. Agora, uma dúvida que eu fiquei quando fala do suporte, se eu entendi direito, e até pelas fotos que eu vi dos vídeos, é a única prova que o suporte consegue correr o final da prova com o atleta? Tem isso? Isso, exatamente. Então, a gente, pensando que o nosso negócio é uma experiência e a gente quer que seja inesquecível, a gente foi, como deixa isso legal? Essa prova ela é individual, mas em equipe. Então, esse suporte que está camelando o dia inteirinho, ele precisa ter algum momento também dele. Então, a gente, no quilômetro 30 da corrida, ele tem a opção de se encontrar com o atleta dele e correr os últimos 12 quilômetros com o atleta e cruzar a linha de chegada como eles quiserem. Eles podem cruzar junto, enfim, cada um tem a sua opção, isso não tem nenhuma regra.
Mas a maioria que corre junto, obviamente, compartilha também a linha de chegada. Então, a gente acha que é um jeito legal para agradecer o cara que está ali camelando, não só geralmente é o marido, mulher, irmão, mãe, pai, é gente que compartilhou toda a jornada de preparação para a prova. Então a gente acha que é bastante potente e deixaria o momento ainda mais especial se ele pudesse ser compartilhado bem próximo, dentro da prova. O esporte tem o fôlego para correr com o atleta? Aí é a opção de cada um. Tem gente que fala, a gente teve vários atletas que levou os pais como suporte, a mãe ou o pai. Não vai ter. E aí não tem. Aí chega lá na chegada, se encontra, ele fala, é opção, a gente deixa livre. Você tem a opção de fazer isso. Então, obviamente, e até a gente fala, obviamente que as pessoas que estão indo para ganhar a prova, porque no universo de 250, tem 5 ou 6 que estão indo para ganhar. Eles muitas vezes correm com suporte também. O cara que ganhou ano passado é um dos melhores atletas do mundo. Em 2019, o Tindon, esse mesmo. O suporte dele correu com ele. Agora. Oi? Tindon, aliás, tem um documentário dele excelente também. Esse cara tem uma história muito bonita. O suporte dele, que é um amigo de infância, treinador, correu com ele os últimos 12 quilômetros. E acompanhou, porque eles tinham uma história ali, e ele queria compartilhar. Então a gente deixa esse momento para eles. A opção muito deles, bom. Quem quiser, corre. A gente recomenda que corra, porque é muito legal. Cara, sensacional. Bom, então antes de eu abrir aqui as perguntas, tá? Sabia pra gente ter um momento das perguntas. Eu gostaria que você trouxesse, se você lembra, tem alguma, né? Porque eu imagino que sejam, né, muitos atletas, mas se tem alguma história mais emblemática ou mais marcante que você traria pra gente de alguns desses muitos atletas que você conheceu e que participaram da prova. Tem alguma que você compartilharia? Tem muitas. Como você falou, são muitas. Faz um sorteio aí. E a história eu vou acabar fazendo o caminho mais fácil, tá? Eu acabei de gravar 2 episódios do After the Bell e eu vou trazer essas 2 histórias que são muito potentes. Então, um canadense, seus 50 e tantos anos, ele era policial no Canadá. Esse cara se inscreveu na prova em 2018, primeira edição. Lá por setembro, outubro, ele escreve pra gente falando, tive um problema, meu sogro faleceu, não vou poder ir na prova. Beleza, acontece. Não veio. Em 2019, ele se inscreveu de novo. Ele, por uma coincidência, eu estou na recepção do hotel, eu vejo que tem um cara meio preocupado, eu sabia quem ele era, porque eu escutei o nome, então, como eu te falei, a gente tem um contato muito próximo dos atletas. Sabia, me apresentei, posso te ajudar? A empresa aérea perdeu minha bicicleta, não chegou. Fica calmo, vamos achar a sua bicicleta. Achamos a bicicleta, conseguiu trazer para a Patagônia no dia seguinte e tal. Quando ele está vindo, um dia antes da prova, ele recebe a notícia que o pai dele estava doente e morreu. No mesmo dia, ele percebe uma peça quebrada da bicicleta dele. E eu sempre que eu encontrar, e ele compartilhando com a gente essas coisas, mas numa energia muito boa, sempre muito bom. E ele terminou a prova com a mulher dele, foi muito legal. Ele acabou recebendo, todo ano a gente faz a gente premia o atleta que tem o espírito Patagon Man. Seja por ser um cara muito legal, que contagiou todo mundo, ou um cara resiliente. E nesse ano ele foi escolhido, e ele acabou ganhando o prêmio, porque é tanta merda que esse cara passou, e todo momento que você olhava para ele estava sorrindo. Ele disse, é aqui que eu queria estar, eu estou sentindo meu pai aqui. Ele, inclusive, no documentário, ele conta essa história, e foi muito potente. E o outro caso até um mini spoiler do podcast que vai para o ar da semana que vem, é uma mulher, essa mulher é incrível, ela é piloto de jato, ela pilota 737 no Alasca. Ela, em 2014, 2015, a casa dela pegou fogo inteira. Pum, queimou. Conseguiu salvar o marido e os 2 filhos pequenos. 2 anos ou 3 anos depois, ela recebe um e-mail de uma aeromoça da companhia, que ela não conhecia. Estou precisando de um rim e eu sou O negativo. E é super difícil achar um rim O negativo, compatível com O negativo. Ela fez o teste, não conhecia a pessoa e doou o rim para ela. Toma, meu rim. Foram descobrir, depois, por uma coincidência, essa mulher que precisava do rim foi uma das primeiras que ajudou ela pós-incêndio, quando ela perdeu a casa. Então é uma história super bonita, de um ciclo bonito se fechando.
E ela começou a fazer esportes extremos para provar que você pode viver com um rim só. E ela já subiu o Aconcagua, subiu o Kilimanjaro, fez a Patagônia em 2019, volta esse ano para fazer a prova com a gente de novo. Então, acho que essas são duas histórias muito potentes de resiliência e de gente fazer. Primeiro, de resiliência do Gilles, que é esse canadense, e dela, da Jodie, de uma pessoa que ela acha, primeiro, de que as pessoas podem fazer o que quiser e de acreditar numa causa e viver essa causa, não só levantar uma bandeira porque é legal. Ela acha, eu gosto de ajudar as pessoas, então eu vou dar meu rim para uma pessoa que eu não conheço e vou viver uma vida normal mostrando que é possível fazer isso. Então, são duas histórias muito... E como essas, tem várias. As pessoas são... Tem um monte de pessoa zoada no mundo, mas tem pessoas muito especiais. Né? Nossa, ó, arrepiei com essas duas. Você já pensou em escrever um livro? Você poderia escrever um livro, hein, com essas histórias. Não? Não, eu sou péssimo para escrever, né? A escritora aqui de casa é a Kailinha. Eu fico falando para ela escrever. Também, né, Samir? Mas você era péssimo para correr, né? Era triatlo, essa aí não não, hein? Eu acho que o podcast é um bom formato. E agora, como a gente está... eu falo que é um mesa-cast. Puta, senta aí, vamos bater papo. E a gente fala muito pouco de Patagônia na prova e de provas, porque geralmente tem tanta história legal, as pessoas têm muitas histórias legais, que acho que tem que ser... é um espaço para pessoas desconhecidas contar a história. E teria que transcrever. Transcrevendo o que essas pessoas contam, já daria um baita de um livro. Né? Muito bom. Fica a dica, ó, se tiver alguém aqui ouvindo, acha que é legal abraçar o projeto, que tem a característica escrita, já manda, entra em contato com o livro. Ó, eu vou abrir aqui agora a caixinha de Pandora das perguntas, tá? Sabe, mas antes, eu vou pedir para o pessoal tirar um print nosso aqui da foto. Então, vamos ver aí, ó. Faz uma pose, Samira fala já, gente. Aí, galera, tira um print pra gente registrar o momento, hein? Beleza. E... Boa, se deu tudo certo, Samir, depois a gente vai receber aqui as Beleza. Fotos, tá? Bom, vamos ver aqui o que a gente tem de perguntas. Prepare-se, tá? Olha, a gente já tem uma primeira aqui, vamos lá, ó. Qual a sensação de ser ídolo de alguém? Você é o meu. Me liga. Henrique Melo. Ele é muito fofo, né? Ela é muito fofa. Eu não... Então, uma seguinte aqui, o que significa a expressão subdésio? Olha lá, começaram subdésio. As internas. Olha lá. Tá, mas subdésio, o Désio ele fez... A gente, pessoas normais colecionam medalhas, ele coleciona arregadas, porque ele se inscreve em um monte de prova. Ele é o cliente perfeito para organizador de prova, porque ele paga e não vai. Ele não vai? Não vai. E sub-10 é o tempo de maratona dele, acho que 3h50, se não me engano, que ele se atreveu aí. E o Melo estreou na maratona em Amsterdã com um tempo de... que a gente sempre fala, quero fazer uma maratona sub-4, sub-3. E o Melo fez sub-10, então ele fez um tempo mais rápido do que o 10. Esse é um bom ponto de partida, ser sub-10. Boa. Entendi. Então, Désio, se o Désio estiver assistindo aqui, um abraço pro Désio. Aí depois temos aqui, ó. Aqui... Ó, temos muitas perguntas, duas perguntas do menino Cláudio Vilardo, né? Que também, né? Vamos lá. Você se considera um contador de histórias? Talvez. Eu gosto de escutar a história, na verdade, mais do que contar. E nessas oportunidades, conversando com você, ou quando eu encontro alguém que faz tempo que eu não encontro, eu gosto de replicar, porque eu acho que são coisas... venho tendo oportunidade de ter contato com tanta coisa legal que acho que seria egoísmo da minha parte não dividir. Então, eu acho que eu sou um replicador de história, não um contador. Muito boa resposta. E aí, logo em seguida, tem uma pergunta do mesmo autor. O que representou o projeto Autoban e o mestre Danilo Freitas? Mestre Danilo é um ícone, né? Mas o projeto foi de trabalho, mas foi um ano muito interessante, muito legal. Foi a minha primeira experiência com projeto. Então, de novo, de planejamento, cronograma, execução. E o Danilo foi só a cereja do bolo aí. A cereja do bolo aí, muito bom. Lindinho. Aí vamos mais aqui para cá. Bom, aí eu vou ter que fazer essa pergunta, porque ela já veio antes, então pode parecer que vocês vão fazê-la.
Então vamos lá, é verdade que sua dieta consiste em beber seu xixi e comer coisas que você planta? De onde veio isso? Porque veio também na pergunta do Melo, hein? Ah, veio. E isso aí deve ter vindo de uma pessoa que hoje ela fala de planta que compra, porque ela mora na fazenda, lá em Interlagos, hoje, essa criatura que fez essa pergunta, que eu tenho certeza. Na minha dieta consiste em comer coisas que é normais, não tem nenhuma. Então isso é Eu mito, agora hein? tenho. Briga da É oposição. mito, é mito, é mito. Mito. Eu tenho uma. Eu falo, minha alimentação é descascar mais e desembalar menos. Boa, É, aí sim. Ó, meu pai que tá assistindo, que é da sustentabilidade, vai ficar seu fã com essa frase aí. Muito boa. Aí depois a gente tem aqui, essa é muito boa. Você não sente vontade de participar da Patagomen como atleta? nenhuma vontade, eu tenho zero vontade. Sério? Mas eu me coloquei que na quinta edição eu vou fazer. Então, eu não tenho vontade, porque a distância, todo o processo para treinar para uma distância dessa, vai tomar muito tempo, meu, e eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Então, não tenho vontade, mas vou fazer porque quero fazer. Eu quero ter essa. Você quer ter isso, quer ter essa Viver. Eu quero. estrelinha aí na história. E vai ser na quinta edição. Boa. Então, essa aqui foi uma pergunta boa que veio, que o que deve ser? O que você pensa antes de entrar na piscina para nadar com 7 graus? Essa é uma boa. Pensei nela também quando vi seus stories essa semana. Não pensa. Quanto mais tem coisas que tem que fazer na vida, é não pensar, é fazer. E é fazer o porquê. E, de novo, se quiser romantizar um pouco, eu sei eu tenho um porquê de estar nadando nesse dia, e eu tenho que fazer. Então não é, vou aqui, vou nadar só porque eu vou nadar. Não, eu vou nadar porque isso é um bloquinho que vai construir alguma coisa lá na frente, que eu já sei o que é. Não é só, vou esperar para ver. Eu tenho bem claro o porquê. E as redes sociais servem para isso. Né? A água não estava 7 graus, né? A água estava uma delícia, estava 28. Mas ali, né, as redes sociais mentem, pessoinhas. Dicas de marketing com o Samir, como usar o Instagram a seu favor. Exatamente. O ar estava 7, a água 28. Muito boa, tá vendo, gente? Por isso que você tem que estar aqui na outra. Então, essa aqui, ó. Você sente muitas saudades dos amigos do Brasil? Sinto bastante. Eu sinto muitas saudades. Né? Eu tenho. Por todo isso que a gente viveu esse último ano e meio, acabei indo pouco para o Brasil. E realmente sente falta, né? A gente tem bons amigos aqui, mas é diferente de um amigo que eu tenho há 20 anos. É outra coisa, né? É outra coisa. Boa, deixa eu ver o que mais tem aqui de perguntas. Essa é uma pergunta boa também, que eu acho que vai muito também para os atletas, mas eu imagino que você também tenha sentido isso, que é aqui. Qual o grande segredo para superar a dor física extrema? O que tem que se pensa exatamente? Porque acho que você já passou por isso no seu Ironman e deve ser o que o time passa aí também no Patagon. Aí tem duas coisas. Com o tempo, você vai aprendendo que tem dois tipos de dores. Tem uma dor que é a que você deve se acostumar com ela e conviver, e que é uma dor que ela acontece por algum motivo, que você está próximo do seu limite, ou você está numa prova muito longa, você está numa maratona, quando você te passar do quilômetro 30, vai ter coisa doendo. Mas não é não é uma dor, esse é o segundo, e tem o segundo tipo de dor, que é a dor que avisa que tem alguma coisa errada. Tá. Então, tem uma dor que é só de cansaço, e aí como que você lida com isso? Pensando em outra coisa, tentando entender, essa dor, primeiro, racionalizando a dor. Essa dor é só uma dor porque eu já estou no quilômetro 30? Tudo, beleza, então não é novidade para mim. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Me hidratar melhor, comer alguma coisa, diminuir o ritmo, mudar um pouco a passada e resolve. E tem dores, e aí quando vai para dor extrema, é uma dor que tem alguma coisa errada. Aí tem que parar e ver o que é. Eu não sou desse no pain, no gain. Acho que não é isso. Acho que você tem que estar no desconforto para melhorar. É o estresse que faz com que você cresça, não necessariamente a dor, exatamente. O desconforto vai te melhorar. A dor é um indicativo que tem alguma coisa errada. Boa. Beleza, vamos ver aqui. Essa aqui já. Aqui, ó. Temos aqui Fran Rosalém. Me aceita no time da organização? Tá te chamando. Quer saber quando que abre vaga aqui para o grupo? A gente está sempre aberto a voluntários. É importante ressaltar essa parte voluntária. A gente tem uma prova pequena, com budget reduzido.
E já fica um agradecimento a toda a nossa equipe de 2018, 2019, de voluntários, que são pessoas que vão para a prova e ajudar a gente porque gostam da gente, ou gostam da Patagônia, ou gostam da prova, enfim. Então, muito aberto, quem quiser vir, pode vir. Pode vir. Tá, boa. E aí, depois aqui, da mesma pessoa, tem uma perguntinha aqui. Ah, é uma pergunta boa. Qual a pior situação que aconteceu? E deixa eu saber se teve aqui alguma outra embaixo que pode... Peraí, que tá aqui embaixo. Ah, fala para ele contar do argentino que teve que cortar em um ano e voltou no ano seguinte. Puta. A pior situação que aconteceu aonde? Comigo ou na prova? Ué, tá falando desmaiou nos braços dele. Então eu acho que deve ter sido alguma história que aconteceu com você do argentino, certo? Não, essa sim, não, só da primeira. A pior sensação, piores coisas que aconteceram na Patagon Man comigo, que eu vivenciei, tá ligado justamente com essa história. No quilômetro 20, a gente tem um horário a gente tinha no primeiro ano um corte. Então, quem não passasse ali com, puta, não vou lembrar agora, mas acho que era com 14 horas de prova, não podia seguir. E esse cara passou com, tipo, 14 horas e 4 minutos. Eu falei assim, velho, regra é regra, você tá fora, puta. E o povo argentino, um povo que eu gosto muito, mas é um povo bastante dramático, né? Esse cara, como, não sei o quê, eu treinei. Foi essa história, cortei, não terminou a prova. 2019 ele entrou em contato com a gente, ele voltou para a prova e ele terminou. Aí, todo mundo tem 17 horas para terminar a prova, né? Esse também é o corte. Ele com 16 horas e 55 minutos cruza a linha e eu por coincidência eu estava na linha de chegada e eu entrego a medalha para ele. Então, foi dois momentos. Foi meio porque eu fiquei com aquilo de ter que cortar ele. Parece que as pessoas gostam, acham que a gente gosta de fazer isso. Dói, né? Puta, a gente, como atleta, sabe o tanto de dedicação de tempo, de dinheiro, de energia, de tudo que envolve estar ali. E o cara, por 4 minutos, puta, mas regra é regra. Não dá para fazer. Então, mas no ano seguinte eu tive a oportunidade de vivenciar isso com ele, de estar ali fechando essa história de um jeito bem feito com ele. Foi bem legal. Boa. Muito boa. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, se a gente passou por todas aqui. Peraí. A gente tem aqui a Carlinha, só quero meu beijo online, quero mandar um beijo aqui pra Carlinha, não sei se ela tá aqui ainda assistindo, tá? Falei pra ela que um agradecimento do dia, eu ia falar, mandar um beijo online aqui, tá? Em rede ao vivo. Aí depois, aqui tem uma do Mauri, que, né, é muito amor. Samir, parabéns pela live. Por que você usa aqueles óculos com o nariz? Mauri. Mauri sendo Mauri, né? O Mauri, ele fez curso, né? Eu acho que ele fez. Depois ele queria que ele me contasse a história, a escola que ele fez de humor. Puta, foi uma bem ruim. Aí depois a Ju Varela falou que a história do sino eu conheço, posso provar. Boa. Depois aqui, fala mais sobre um amigo seu que tem a fama de arregão. Aí, ó. O Désio, você vê, essa fama chega, essa fama vai. Ele agora tá dando dinheiro. Aqui, né, Samir? Você tá num grupo. Patotinha. Na hora que você sair aqui, vai continuar as perguntas. Aí depois aqui, temos uma pergunta dele, que não sei se está aqui na nossa... Já ia falar aqui na prova, Samir, que tá aqui, Samir, algum aluno seu já ganhou do Désio na mesma prova? É o Désio perguntando. A prova que eu não minto, quando eu falo que ele arrega muito, essa agora. Teve uma prova que ele compartilhou com um aluno meu e eles empataram. Foi a coisa mais fofa. Eles cruzaram a linha de mãos dadas. Foi uma cena muito bonita. Então eu posso falar que não perderam. Mas houve um empate. Muito bom, maravilhoso. Bom, e agora a minha última pergunta aqui, né? Porque aí, gente, daqui a pouco eu só abro os comentários para vocês sentirem a emoção aqui do Samir. Mas é o seguinte, Samir. Se alguém te contasse 5 anos atrás a vida que você estaria vivendo hoje, você acreditaria? Não, acho que a resposta é bem esperada, né? Há 5 anos eu estava numa outra espiral, estava numa vibe empresa, querendo fazer carreira, estava num momento bom também, não era? Então, e falava, organizar evento, trabalhar com prova, não. Imagina, não tem como, não tem como imaginar. A vida é muito dinâmica. Muito bom. E aí, pensando nesse mesmo dinamismo, como que o Samir de hoje projeta o Samir daqui a 5 anos?
Puxa, eu já tive respostas muito boas e complexas para essas perguntas. Quando a gente é mais moleque e está treinando para entrevista, né? Tem todas É, as respostas, quero estar, não sei o quê, quero ser, não fala tá, né? Você tem que falar que eu quero estar e não ser, qualquer uma dessas baboseiras. Eu, hoje eu penso que eu quero, daqui 5 anos, eu quero continuar, estar tranquilo com as minhas escolhas, me sentindo desafiado e com os boletos em dia. boa. Ah, é. E tomando um vinho, de repente? Tomando, de repente não, tomando de um vinho sempre que alguém me oferecer. De Isso repente aí não. sempre, né? Muito Ah, bom, ó. Eu vou abrir agora os comentários. Aí, gente, ó, pra gente, né, não gastar todo o tempo do mundo do Samir nem dentro da uhum. audiência, agora a gente tem uns minutinhos para vocês, essas 25 pessoas que estão aqui, demonstrarem afeto para o Samir ao vivo. Então, mandem coração, pergunta, declaração. Ó, o momento é agora, gente. Vocês se expressarem aqui para o Samir. Essa hora dá uma timidez, tá, Samir? Geralmente, quando a Dá uma gente te- abre. Porque todo Ah, mundo se manifesta quando tá on e off, tá entendeu? Aí a fechado, gente né? falando. Na hora que a gente abre, as pessoas tendem a ficar em silêncio, mas tudo bem. Mas, ó, só aproveitando aqui, depois quero conhecer Carlinha, hein? Que vejo que também pode dar uma boa entrevista. Então, Carlinha, ó, fica a dica aí, hein? Carlinha muitas histórias muito boas. Eu vou dar só um, enquanto as pessoas vão aí tirando a vergonha, eu vou dar um teaser de Carlinha. Carlinha foi comissária da Korean Air, foi diretora fudidona de agência e hoje é empresária do ramo de brigadeiros. Tem uma brigadeiria aqui no Chile, construiu uma marca e está violenta, bombando, sustentando a casa aqui. Muito bom. Carlinha, ó, Ah, fica a dica aí que depois a gente vai se falar. Já rolaram ah, aqui, hein? Ó, tô treinando há 2 anos para começar a poder treinar com o Samir. grande abade. Entrevista a Carlinha, Ju, já estamos aqui, ó, já estamos fazendo ao vivo, Ah, que ao vivo fica chato recusar, né? Então, eu gostei dessa técnica agora que eu tô usando. Teve alguma boa, isso pergunta que você funciona. fez aí, ô Samir? Vamos ver aqui que ele perguntou. Peraí. Orgulho. Adorei o papo da Roberta Fofa. Ó, a Shorne falando, Melo, seu momento aqui, ó. Samir, qual é o sabor favorito de giracone? Giracone. Pô, Giracone uma iguaria dos girafas, que é um dos melhores restaurantes do Brasil. Você que está aí precisando de uma boa alimentação, vai no Girafas. Tem uma história boa, Delminho do Zé, Cláudio com girafas. Ó, Pedro Gira... Poli, show, Samir. Pedro, um beijo. Grande, Pedro. Ó, Samir é muito da resenha. Fran Rosalém. Quem que é a Fran Rosalém? Fran é uma irmã, que não é irmã, a gente compartilha o mesmo sobrenome, por coincidência de Sério? Botucatu, a gente se conhece desde o colegial, o ginásio a gente fez em escola separada, mas o colegial a gente se conhece e deve ter algum sangue aí para trás nos nossos ascendentes, mas é uma irmã, uma queridona, Muito uma bom. irmã. Ó, Renato Désio falou um pouco do Chico. Ah, o Chico é Nem o falou do Chico, tá aqui no- deprimido. nosso Quem que é o preto. Chico? É o Dog? É meu preto, tá? Chico, Ah, Chico tá dormindo já. Chico! aqui tem uma boa do Melo, hein? Ó, vai dormir, amanhã tem treino. Just show Amanhã up. tem treino. Amanhã tem treino, mas o bom é que com essa história toda de pandemia, essas merda toda, mudou tudo meus horários de treino. Então eu não treino mais às 7 da manhã. Aí, Melo, tá vendo? Ó, Esse então, cara aqui, ó, Chiquinho, ó. Ah, o Chico aí. Ah, gente, peraí, deixa eu fazer um. Ó, faz um print aí, vai. Atenção com o Chico, vai nos 3 itens. Vamos ver. Se tudo der Chiquinho. certo, a gente tem foto com o Chico. E aí teve aqui, ó. Amor da mamãe. Ah, olha que fofo. Adoro quando tem presença aí da Family junto também. Amor da Muito mamãe. bom. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo, ó, Samir, que tá vendo? A gente adora bater recorde com atleta. Com Né? ela, a gente tinha batido um recorde de 77 minutos e bate hoje com o Samir 88. Olha, o tempo voa quando a gente se A diverte. gente é do endurance, a gente é da longa duração. Verdade. Vamos falando. Eu acho que a gente só tinha que mudar de ambiente agora e começar de novo. A próxima prova agora. Exatamente. Não, muito bom. Bom, quero te agradecer, Samir, pelo bate-papo. Muito bom te rever tanto tempo depois, naquelas pessoas que a gente existe, mas só fica sabendo assim, né, de segundo grau, né, que tá treinando, Exatamente. fulano, ciclano. Agora, pelo menos, a gente tá conectado aqui nas redes sociais, na vida também. E Carlinha, tá anotado aí, viu? Depois vou te procurar pra gente organizar essa resenha também, que vai dar um caldo. Muito bom. Isso aí vou dar mais 2 teasers de Carlinha. Você tem, já deixa aqui. Ela foi Miss Korean Air
Lines e amiga do Rick Martin. Com isso, eu te Carlinha, deixo... se puder Pronto. trazer o Rick também, ia me ajudar aqui na Pronto. audiência também, hein, Carlinha? De repente, já pensou repostar? Imagina? Com isso eu te deixo. E aí ela Não, vai brilhar muito. Eu sabia que esse comentário que eu fiz ia pegar no coração de uma pessoa, que o Melo já falou, bateu o meu recorde, eu quero voltar. Eu acho A competição tá ali, né? Ô, Melo, tudo bem. Depois a gente tenta organizar alguma com esse grupo aqui, entendeu? Melo, Mauro, Désio, porque esses dá para conversar aqui, né? Ô, Cida. E a Varela, muito obrigada. Queria agradecer também o público de Varela, que tem me ajudado muito com recomendações de entrevistados, tá? Então, muito bom também. A Carlinha, cadê o cachê? Pois é, Carlinha, aí eu tô que nem o Samir, né? Eu gostaria de agradecer o voluntariado. Permuta. Não, mas muito bom. Bom, gente, por visibilidade. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Samir, pelo seu tempo, pelo bate-papo. Imagina, obrigado a você. E pela inspiração aqui na conversa. Imagina, foi muito... Para mim, eu adoro conversar de triatlon, conversar de Patagonia, conversar de qualquer coisa. Foi muito legal. Obrigadão pelo espaço. É muito legal o que você está fazendo, viu? Tudo que você está fazendo, como você vai construindo sua live, com os antes, a divulgação, e com muita consistência e constância. Eu sei que não é fácil e parabéns, você está fazendo um trabalho muito legal. Mas eu quero te falar que eu adorei quando eu ouvi seu podcast, que você falou assim, eu sou metódico, chato, eu gosto disso. Eu falei, boa, é bom a gente ouvir gente que é parecido, que a gente assume, que você já sabe que tem mais gente louco por aí, entendeu? Exato. Muito bom. Bom, obrigada. E Carlinha, ainda vou ir beber um vinho e comer brigadeiro, mas aí sabe o que eu levo? Pão de queijo de Minas Gerais. Tá? Boa, aí fechou a conta. Aí pronto. Fechou. Já pode ver. Ótimo. Gente, obrigada. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Pra todo mundo. Beijos. Live vai ficar salva aqui. Tchau, tchau.